enxergo ainda bastante comportamento machista e homofóbico nos meninos da minha idade. Geralmente são piadas sobre mulheres que acabam sendo normalizados. E as expectativas sociais também são muito mais a favor dos homens do que das mulheres. Que não é um xingamento chamar alguém de mulher. A ascensão do conservadorismo da juventude é uma coisa que me assusta muito. Eu já sofri muito preconceito com relação à dança. Muitos homens encaram emoções como uma fraqueza. Parece que todas as pessoas percebem que você é gay antes de você mesmo, sabe? Homem chora. Homem pode sim falar dos seus sentimentos. Episódio 1. Fala, garoto. Oiê, tudo bem por aí? Olha só, eu vou jogar real com vocês. A temporada Homem Pausa estava programada para terminar no episódio passado, naquela entrevista incrível que eu fiz com a Rita Von Hunt. Mas meus planos mudaram, por 2 razões. A primeira é que eu comecei a receber muitas mensagens falando que o podcast estava sendo indicado em grupos de mães e pais de várias escolas, numa pegada mais ou menos assim: escuta obrigatória para quem está criando meninos. Isso me deixou tão, mas tão feliz, porque a ideia era mesmo essa. E aí, eu fui conversar com algumas amigas, mães de garotos que têm mais ou menos a mesma idade que os meus, e surgiu uma ideia diferente. Como eu dediquei essa temporada aos meus filhos, João e Francisco, de 16 anos, por que não escutar o que a geração deles tem a dizer sobre as diversas questões da masculinidade? Acho que é uma forma bonita de refletir sobre alguns pontos que falamos ao longo de todos os episódios. Foi assim que eu decidi que ia fazer um spin-off de Homem Pausa, uma continuação por mais alguns episódios sobre temas como machismo, amizade, relacionamento, paternidade, sexualidade, mas agora abrindo o microfone para que meninos e meninas de 14, 15 até 22, 23 anos pudessem falar sobre a perspectiva deles sobre tudo isso. E olha, foi demais. Eu adorei a ideia. Quem não curtiu nada foram João e Francisco, meus filhos. Eu nem conto pra vocês o que eu corri atrás desses meninos pra conseguir fazer míseras 5 perguntinhas. Até que eles parassem e topassem responder, foi um sufoco. Se é que dá pra considerar as respostas monossilábicas como respostas. O que você conversa com as meninas é a mesma coisa que você conversa com os meninos? Não. Você acha que a tua geração se preocupa mais com esses assuntos? Vocês falam sobre isso? Às vezes. Você acha que meninos e meninas são tratados da mesma maneira na sociedade? Não. Já encheram teu saco algum dia porque você agiu de determinada maneira que não é considerada de machão? Já. Gente, a cada resposta assim que eles davam, eu queria me enterrar no chão. Mas ó, eu não fui a única, tá? Eu acionei mais de sei lá quantas mães explicando o que eu queria. Se elas autorizavam que eu convidasse seus filhos para participar do podcast, e muitas, já prevendo o desfecho final, só me diziam assim: ixi, vou ver o que eu consigo por aqui. 25 garotos foram convidados. Apenas 11 responderam. E das 18 meninas que eu chamei, 15 responderam. Ou seja, é aquele negócio de pesquisa empírica que comprova a tese. Os meninos não estão acostumados a se abrir, enquanto as meninas articulam, falam e pensam mais sobre o mundo à sua volta. Mesmo assim, já adianto que as respostas que eu consegui nesse pequeno compilado que eu estou chamando aqui de spin-off, nessa entre safras de temporadas do Sem Vergonha, são valiosas. Deixando claro que é sim um recorte elitizado, mas que mesmo nos poucos relatos de meninos e meninas de classes mais baixas, C e D, a lógica das respostas se repetiu. Então, tem alguma coisa aí para a gente se debruçar. Para me ajudar a analisar o resultado dessa pesquisa qualitativa e refletir sobre ela, eu convoquei o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, que está comigo desde o início dessa temporada. O Alê é pai de 3 meninos e tem um olhar super bonito e sensível sobre a adolescência. Hoje, ele vai nos ajudar a compreender as entrelinhas de algumas dessas respostas que recebi e também do comportamento dos meninos que se esquivaram tanto dessa conversa. Era medo? Vergonha? Falta de conhecimento?
talvez um pouco de tudo isso misturado. Me ajuda nessa, Lê? Porque assim, eu fiquei muito frustrada, não vou mentir. Eles ficaram se justificando depois, sabe? Eu sei que teve ali o comportamento da mãe perguntando, mas não foi só isso. Eu acho que muitas mães passaram pela mesma coisa que eu. Elas me contavam assim com um certo pesar. Ai, Fernanda, desculpa, mas ele não topou participar. O que você me diz, Alê? Em primeiro lugar, eu super entendo a frustração. Eu acho que nós que estamos criando meninos, desejosos de que essa criação seja parte da transformação das relações de gênero no país, né? Nós, às vezes, criamos uma expectativa de desconstrução deles, que eu vejo que nesses momentos a gente se dá conta do quanto as características estruturais da cultura são imensamente maiores do que o nosso esforço de fazer uma contracultura, de fazer uma educação diferenciada. E eu acho que isso também nos prepara, por outro lado, para a gente não deixar que isso seja uma chaga específica de um filho nosso, sabe? Que a gente também não individualize uma resposta como se fosse uma falha deles em especial, dele em especial, por não dar conta de responder da forma que o nosso desejo de pai e de mãe imensamente gostaria que fosse, né? Nessas horas a gente ganha humildade no lamento, a gente ganha... Por isso essa frustração nossa precisa ser falada, precisa ser dividida, para a gente poder se aninhar, se abraçar, chorar junto, se perguntar o que a gente pode fazer a mais, qual é o próximo passo para a gente não ficar parado nessa frustração e assim, coletivamente, a gente conseguir caminhar um pouco mais na direção que a gente quer para o mundo. Eu sabia que você ia me acalmar um pouco, viu? Eu acho que eu já superei a frustração e o coletivo me ajudou mesmo. Foi bom conversar com outras mães que passaram por isso também. Não é fácil confrontar as nossas expectativas, né? E como é que a gente pode explicar, Lê, a baixa adesão dos meninos comparado às meninas com esse meu convite? A baixa adesão dos meninos nessa pesquisa, eu acho que tem várias hipóteses que a gente pode fazer para compreender isso. Além dessa mais óbvia, que os homens têm menos acesso e disponibilidade às próprias questões emocionais, e isso é uma característica estrutural que faz com que a nossa biografia masculina seja uma biografia que vá silenciando o contato com as emoções e vá abrindo foco apenas na conquista de títulos, na conquista de metas, na conquista de foco, na conquista de uma identidade que é o tempo inteiro acumuladora, desbravadora, né? Nessa mente patriarcal. Mas eu acho que tem mais coisa. Acho que tem mais coisa nessa história. Eu penso que a geração deles está vivendo, entre eles, uma tensão muito grande de gênero num momento em que eles ainda estão aprendendo. Então eu acho que eles estão se havendo, os meninos estão se havendo com medo de um cancelamento dentro do próprio grupo, e eles estão mais acuados, muitas vezes mais acuados, porque não sentem que tem a prontidão de resposta adequada aos novos tempos, e eles preferem se ocultar, se esconder como autopreservação mínima para que a imagem social deles fique minimamente preservada, né, mantida. Então, eu vejo isso, essa tensão entre os adolescentes de uma maneira muito grande. E eu acho que temos faltado aí, muitas vezes, como apoio dessa geração, que não significa passar pano para as violências, não significa passar pano para as características estruturais da sociedade, mas colocar uma vírgula
quando se trata de adolescência, pensando no processo de aprendizagem social, no processo de desenvolvimento. O que nós vamos fazer com garotos que ainda não se sentem minimamente preparados para lidar com a cobrança de um desempenho de gênero que vá contra todas as características que eles veem nas estruturas sociais mais óbvias e mais repetidas, né? O medo que eles têm de escorregar na casca de banana da masculinidade hegemônica e cometer um ato machista, né, que possa ser inclusive muito violento, mas eles têm mais medo das coisas mais sutis. E eles têm medo de, nas sutilezas dos equívocos, eles perderem o pertencimento ao grupo, eles serem excluídos, eles serem cancelados. Eu acho que isso está contando muito para esse silêncio dessas respostas. Pois é, eu senti esse medo nos meus meninos mesmo. Eles olhavam para mim meio que pedindo a minha aprovação, pedindo cola na prova, sabe? Me ajuda a não errar, mãe? Mas eu fiquei impassível, porque a ideia era saber o que eles pensam e não o que eu gostaria que eles pensassem. E daí eles foram ficando cada vez mais retraídos, muito diferente da maioria esmagadora das meninas. E uma coisa que eu notei na resposta delas foi a força do feminismo. Eu não sei se é só um recorte de classe ou se é de fato uma tendência, uma marca desse novo tempo. Como os coletivos feministas nas escolas, as redes sociais. O que você acha, Lê? Olha, o feminismo é uma força que está se espalhando pela cultura como um acontecimento. Isso é uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Todas as manifestações de transformação identitárias, elas vieram para chegar nesse século. Esse é o século das transformações das identidades sociais, né? Em que as pessoas que se sentem de alguma maneira oprimidas pelas hierarquias sociais estão dizendo: eu não aceito mais ficar nesse silenciamento, nessa opressão, eu tenho voz, eu tenho uma voz, eu tenho um corpo, eu tenho sonhos, eu tenho direitos, eu tenho potência, e vou colocar isso tudo no mundo. E à medida em que o meu grito for sendo colocado na rua, junto com os meus pares, a sociedade vai sendo obrigada a se rever e a lidar com esse incômodo que esse grito traz, né? E isso deixou de ser uma coisa somente do ativismo de rua, digamos assim, né? E ele está chegando nas instituições. Então ele está chegando nas escolas, ele está chegando nas empresas, ele está chegando nas instituições de saúde, ele está chegando ainda bem, né, nas políticas públicas, na lei, na polícia. A gente está discutindo sobre isso em todas as instituições sociais. Então sim, é importante sublinhar esse aparecimento desses coletivos dentro das escolas, porque eles fazem parte de uma tomada de decisão da saída de um espaço de falsa neutralidade para assumir uma postura a favor da construção de uma sociedade não violenta, né? E a favor das equidades em todos os parâmetros da sociedade. Nossa, a escola é mesmo um capítulo à parte, né? Eu acho que não teve um depoimento em que não se falasse da escola ou da faculdade. Como é importante a gente conversar sobre esses espaços, onde acontecem algumas das coisas mais bonitas dessa fase da vida. As descobertas, o contato com o conhecimento, o reconhecimento de gostos e aptidões, a construção da personalidade, a força do coletivo, enfim. Mas óbvio que tem o outro lado, não é? Esse período também pode ter passagens duríssimas das nossas vidas, como o bullying, a exclusão, o preconceito, a destruição da autoestima, a desesperança. É tão complexo que precisa de uma nova temporada para a gente falar mais sobre isso. E vai acontecer. Em 2025, o Sem Vergonha vem ainda mais forte.
Alê, nas respostas que eu recebi, eu percebi também os meninos gays com muito mais propriedade para falar sobre as questões das masculinidades e das imposições de gênero. Isso acontece talvez porque para se entender nessa descoberta da sexualidade, eles precisam investigar e de certa forma se ferramentar e se fortalecer mais. Não é isso? É também uma proteção? Eu acho que os meninos gays têm muito mais apropriação, sim, do seu próprio discurso. E isso é uma estratégia defensiva, né? Uma estratégia de preservação da vida, porque eles sentem que eles precisam justificar a própria identidade. Isso, ao mesmo tempo, é uma tristeza, porque se a gente for pensar, né, que ele precisa estudar para se munir de informações, de conteúdos que vão o tempo inteiro antever como uma espécie de anticorpo. Eles vão antever um discurso preconceituoso e já vão construir resposta a ele. Então, toda vez que eu me aproximar do mundo e o mundo promover uma reação preconceituosa a quem eu sou, eu vou responder dessa forma. Isso está na cabeça deles, isso está no coração deles, quando eles começam a buscar esse tipo de informação, né? Então, por causa disso, eu acho que eles sim têm mais apropriação do discurso de si mesmos e da própria identidade. Isso é comum a toda a identidade divergente, né? Todo corpo dissonante desse corpo hegemônico da sociedade, ele vai ter que construir isso sim, ele vai ter que se juntar aos pares, se fortalecer nessa identidade. A partir desse emparelhamento, ele percebe que ele tem legitimidade de existência, de potência, de direitos, e aí ele chega de volta para o mundo mais preparado para esses enfrentamentos e esses tensionamentos. Com certeza. Eu achei eles preparadíssimos. Foram verdadeiras aulas. Inclusive, eu indico aqui um conteúdo excelente sobre o tema. O podcast Cartas para um Terapeuta, de um tal Alexandre Coimbra. Em especial, o episódio em que o Alê conversa com o filho, Ravi, sobre como é ser um jovem LGBTQIA+. É muito bonito e esclarecedor. Vale o play. Alê, eu também reparei outra coisa nos depoimentos. Tem algumas falas ainda bem cristalizadas do que uma mulher espera de um homem num relacionamento. Proteção, segurança financeira, cuidado. Isso me faz parecer que a gente não mudou tanto assim, que a gente não está tão distante de como as coisas eram. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que o momento atual é um momento um pouco mais tardio, num aspecto que essas pautas feministas, como você falou anteriormente, elas já estão chegando e já estão construindo uma certa capilaridade na sociedade. Isso é ótimo, mas isso promove uma contrarresposta conservadora, né? O patriarcado não vai abrir mão assim, não vai largar o osso assim facilmente das suas posições de poder. Então o patriarcado chegando e construindo uma contrarresposta mais conservadora ainda. Então quando a gente olha para os adolescentes, a gente vê uma mistura desses dois discursos muitas vezes, né? E não vamos nos esquecer que o discurso conservador sobre as identidades, ele tem muito mais idade, portanto um discurso muito mais solidificado na mentalidade social do que esse discurso mais libertário, né? Então é muito fácil a gente cair de volta em ideias conservadoras, né? Então, como eles estão nessa formação assim da própria identidade, é natural que eles passeiem por esses polos, que se misturem a eles e mais, que eles tragam essa adesão simultânea de um pensamento mais conservador com um pensamento mais progressista, porque eles têm referências afetivas na família que portam um ou outro discurso. Então isso também é uma questão de lealdade. Se eu amo meu avô e o meu avô me ama, e o meu avô é uma pessoa mais conservadora, uma das formas inconscientes de eu demonstrar meu amor por ele é eu trazer um pedaço dele em mim na forma dessas ideias.
Isso a gente vai ganhando consciência com o tempo, né? De quais são essas lealdades que a gente vem arrastando pela vida e que depois a gente precisa fazer a operação contrária, que é separar o amor que existe naquela relação das crenças que eu vou levar sobre mim, sobre a vida e sobre o mundo, né? Mas na adolescência isso está muito amalgamado, está muito misturado. Então, eu acho natural também, nesse momento sócio-histórico, ter esse tipo de confusão dentro de um mesmo adolescente entre ideias e práticas mais conservadoras e progressistas. Total, foi uma mistura mesmo. Olha, eu adorei as respostas sobre amizade com o sexo oposto. Como eles conseguem enxergar o lado bom de conviver com uma outra perspectiva das coisas e muitas vezes aprendem com isso. E a amizade, o grupo, o pertencimento são muito fortes, especialmente nessa fase da vida. E vamos combinar? Tem muitos ganhos nessa relação, não é? Olha, eu acho que a amizade é uma das grandes descobertas da adolescência como uma potência afetiva que a gente leva para a vida. Na infância, a gente vive isso de um jeito também muito visceral, mas essa amizade que se forja na adolescência, que inclui, por exemplo, os segredos sobre os amores, sobre a sexualidade, sobre os dilemas com a profissão, isso é uma marca de um tipo de intimidade entre duas pessoas que a gente vai levar para a vida toda. Se a gente for pensar, esse tipo de amizade, a gente começa a construir a permeabilidade para ela ali na adolescência. É ali que a gente começa a experimentar esse tipo de troca. Então, uma das coisas mais lindas que pode acontecer e que a gente tem mesmo que dar espaço como adultos para eles viverem isso, né? E a gente poder tratar as nossas questões em relação a essas intimidades, porque às vezes no adulto isso pode causar inveja, ciúme, despeito, sensação de abandono. E, na verdade, eles estão produzindo ali uma potência afetiva, eles estão produzindo uma ancoragem afetiva para a vida que, se eles fizerem esse trabalho bem feito, se eles tiverem a liberdade de aprender a se relacionar com amigos desse jeito mais profundo, isso é um fator de promoção de saúde mental para a vida inteira das pessoas, né? Então eu acho que esse é um assunto sim que a gente precisa falar muito sobre a adolescência, porque é das coisas mais lindas que eles podem viver e que a gente pode ajudá-los a promover. Ai, que lindo, Ale. Obrigada, viu? Obrigada por dividir aqui mais uma vez o seu olhar e a tua sabedoria. É isso, gente. Com essa bússola nas mãos, a gente segue pelos próximos episódios com o norte, ouvindo e refletindo melhor sobre o que esses meninos e meninas têm a dizer. São, como eu falei, respostas reveladoras e que antecedem uma temporada que em breve vem por aí. Mas depois a gente fala mais sobre ela, tá bom? Os depoimentos que a gente vai ouvir nas próximas semanas podem nos ajudar a entender o que passa na cabeça desses adolescentes. Eu acho que é um material muito rico para mães e pais, mas também para que outros jovens, ao ouvirem pessoas com a mesma idade ou uma idade próxima, possam se identificar, refletir e se sentir menos sozinhos. A ideia é essa. Seguimos juntos e juntas. Até semana que vem. Sem vergonha. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é homem pausa e eu criei esse termo para provocar a reflexão de que não existe uma única maneira de ser homem. E você segue comigo pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luca Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.